Olá pessoal, tudo bem? Rafael aqui para mais um vídeo no canal. Dessa vez trazendo uma dica de cinema simplesmente imperdível para você. Estou falando de Seven, Os Sete Pecados Capitais, filme de 1995, dirigido pelo David Fincher. E aí, para quem não conhece o David Fincher, ele é um diretor bastante renomado, que dirigiu filmes como Clube da Luta, Zodíaco, Quarto do Pânico, O Curioso Caso de Benjamin Button e entre outros filmes e séries também. Em Seven, estamos falando de um thriller policial com uma forte influência do noir que vai te prender do início até o fim, pelo menos assim foi a minha experiência com essa obra maravilhosa dirigida pelo David Fincher. Inclusive esse filme, ele recebeu indicações ao Oscar de melhor edição e também ao BAFTA de melhor roteiro original, tá? E antes de eu falar um pouco das considerações sobre o filme, eu gostaria de citar a sinopse para que vocês consigam entender a premissa desse filme do David Fincher, ok? A ponto de se aposentar, o detetive William Somerset, interpretado por Morgan Freeman, pega um último caso, com a ajuda do recém-transferido David Mills, que é interpretado por Brad Pitt. Juntos, descobrem uma série de assassinatos e logo percebem que estão lidando com um assassino que tem como alvo pessoas que ele acredita representar os sete pecados capitais. E aí, pessoal, falando sobre as atuações, temos como grandes protagonistas dessa obra do David Fincher nada mais nada menos que Morgan Freeman e Brad Pitt, e eles são simplesmente impecáveis nesse filme. Eles acabam fazendo uma dupla de agentes ali policiais, de detetives especificamente falando, que tem uma química impressionante, é uma química muito boa, onde o Morgan Freeman faz um agente ali policial bem mais experiente, em que ele é bastante meticuloso, ele tem aquela voz da razão e ele é bastante racional, né? Já o Brad Pitt, ele já faz um papel de um detetive menos experiente, um detetive novato, bastante emocional, em que inclusive as suas ações vão ter um forte impacto no próprio desfecho desse filme, tá? Então temos aí dois personagens com comportamentos e experiências totalmente distintas, mas que acabam casando de uma maneira muito boa. E eu gostaria, inclusive, de destacar a própria atuação do Brad Pitt, tá? Eu considero essa atuação dele em Seven uma das melhores atuações do Brad no próprio cinema, e ele fez esse filme logo após ele ter feito ótimos trabalhos como Entrevista com o Vampiro, Lendas da Paixão, entre outros filmes também. E aí o Freeman, né, já falando dele também, é chover no molhado, né, para falar sobre o Morgan Freeman, porque ele sempre tem uma atuação muito competente e ele tem aquela presença magnética em cena que acaba nos envolvendo também com o próprio personagem aqui em Seven, não é muito diferente disso. E o que eu acho muito especial de Seven, e aí fica como eu acho que a grande recomendação do porquê eu estou fazendo esse vídeo, o que torna especial deles são justamente as construções desses crimes pautados nesses sete pecados capitais, né? Por si só já é um filme bastante diferente pela premissa, mas os assassinatos, eles não são assassinatos gratuitos, sabe? A morte pela morte, vamos assim dizer, como nós vemos em muitos thrillers, né? Mas aqui em Seven nós temos um apoio do próprio roteiro, da própria história, em elementos da arte, da literatura, das reflexões da própria sociedade e, evidentemente, tudo isso está totalmente linkado aos sete pecados capitais. É muito bom, isso acaba envolvendo bastante o espectador, porque você acaba unindo, né, todos aqueles elementos da arte, da sociedade, da literatura, juntamente com as provas que os detetives vão encontrando referente às mortes, você fica se envolvendo ali com o Brad Pitt e com o Morgan Freeman, tentando encaixar as peças do quebra-cabeça, tentando compreender a motivação desse assassino, quem poderia ser, por que está fazendo isso. Então você acaba fazendo parte dessa investigação. Acho bem legal, eu me envolvi muito com o filme. E aí um outro fator que fez eu também acabar indicando esse filme para que vocês possam assistir é o próprio desfecho de Seven. Seven tem um dos melhores desfechos que eu já vi para filmes do gênero. Ele é um final muito perturbador, ele é um final impactante, que eu quase saltei assim na tela, quase saltei na televisão quando eu estava assistindo, porque de fato é bastante chocante mesmo
o final dele, e eu gostaria muito que vocês assistissem. Evidentemente não vou dar nenhum spoiler, mas olha que final fantástico que o David Fincher entregou aqui para o seu espectador. E até falando do próprio David Fincher, ele entregou aqui não somente um grande filme dos anos 90, mas eu entendo que Seven é um dos melhores filmes desse gênero, né, de thriller criminal, com influência no ar, simplesmente que envolve também investigação, vamos assim dizer. Olha, ele é um filme assim que é obrigatório que você assista, tá bom? Então, basicamente são essas minhas considerações, meus pontos positivos. Gostaria basicamente somente de indicar esse filme para você. Se eu fosse dar uma nota para Seven, eu daria uma nota 8. Acho que é uma nota assim que tá muito bem entregue, bastante justa para tudo que o filme acaba entregando, sobre atuações, sobre roteiro. Cara, eu achei simplesmente maravilhoso, tá? E se você gosta de dicas de cinema, e aí eu acabo também te dando uma outra sugestão, que é você se inscrever no meu canal, deixar um like nesse vídeo, e não somente isso, mas eu acabo sempre esquecendo nos meus vídeos de te fazer um convite para você conhecer o meu site, que é o www.obraaberta.com. E no meu site você vai conseguir ter acesso a artigos de cinema, de música e de literatura, assim como você tem aqui também no meu canal, tá? Só que lá no meu site tem conteúdos exclusivos sobre esses temas que eu te mencionei, beleza? Você já assistiu Seven? Vai assistir? Se você já assistiu, o que você achou? Se você vai seguir essa minha recomendação, se não vai, deixa aí seu comentário. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo. Falou!